A perturbação obsessiva-compulsiva pode ser identificada pelos pais, professores ou outros prestadores de cuidados através da observação de sinais e particularidades no comportamento da criança. No entanto, os sintomas podem apresentar diversas manifestações e muitas vezes são subtis e ocultados pelas crianças ou jovens, tornando difícil aos pais e educadores a sua identificação. A sinalização precoce destes comportamentos é fundamental porque permite o encaminhamento para uma ajuda especializada. O início de um acompanhamento psicológico mais precoce ajuda na redução dos sintomas atuais e previne o seu agravamento. Seguem-se agora diversos sinais de alerta que poderão corresponder a sintomas de uma perturbação obsessiva ou compulsiva. A excessiva lavagem das mãos ou utilização de desinfetante, pensamento sobre os germes, mesmo depois de lavar as mãos, ou preocupação em não estar a esfregá-las o suficiente. Esta compulsão geralmente ocorre por medo de contaminação com germes ou sujidade, sendo uma das obsessões mais observadas na POC. No entanto, este ritual também pode estar enraizado no medo de fazer com que os outros fiquem doentes, ou de ser impuro ou imoral. Outros sinais de alerta podem ser, por exemplo, a verificação excessiva de fechaduras, a necessidade de contar objetos, como os azulejos do chão ou os livros numa estante, contar as próprias ações, como por exemplo passos ou palavras, passar horas a ordenar e arranjar papéis ou canetas numa secretária ou livros numa estante, ficar muito perturbado se uma determinada ordem que está definida for desorganizada ou modificada. Por exemplo, a colocação de itens de forma que dois ou mais lados fiquem iguais ou simétricos. Pedir aos pais para responder à mesma questão repetidamente e sempre da mesma forma. Ou, por exemplo, fazer com que os pais usem apenas determinados utensílios quando cozinham. Confessar repetidamente transgressões pequenas ou imaginadas. Evitar dizer determinadas palavras, como, por exemplo, os nomes de doenças ou coisas más que poderão acontecer. Na escola, os sinais de alerta para a POC poderão ser ainda mais difíceis de detectar do que no contexto familiar. Os sintomas em contexto escolar tendem a ser mais subtis e ocultados pelas crianças e jovens. É por isso importante que os professores e funcionários escolares estejam atentos a sinais específicos, uma vez que poderão constituir-se como sinais de alerta para uma POC. Por exemplo, pele muito áspera, vermelha, seca e ou com feridas nas mãos. Este pode ser um sinal de repetidas lavagens. A criança pode estar a lavar as mãos repetidamente durante os intervalos. Pedir frequentemente para ir à casa de banho da escola, com outros pretextos, mas com o objetivo de realizar rituais de limpeza. Permanecer durante muito tempo na casa de banho da escola, o suficiente para, por exemplo, chegar atrasada às aulas. Evitar determinados locais, como o refeitório ou o ginásio, que poderão ser suscetíveis de desencadear sintomas de POC. Pedir repetidamente para ser dispensada de atividades desportivas ou ter ausências não justificadas na aula de ginástica. Abandono de desportos, clubes, atividades de equipa ou faltas inexplicadas nestas atividades. Comportamentos de oposição quando integrada em tarefas de grupo. Por exemplo, reagir com irritabilidade se outros colegas estiverem de pé ou sentados muito perto, ou quando os colegas tocam nos seus materiais. Reescrever um número, letra ou palavra várias vezes, demorando muito tempo para escrever uma simples frase ou parágrafo. As crianças e jovens com POC
podem apagar palavras, letras ou números e escrevê-los diversas vezes porque a sua escrita não lhes parece bem ou porque sentem a necessidade de torná-la melhor ou perfeita. Sonolência ou adormecer nas aulas, se por exemplo a criança ficar a trabalhar em tarefas escolares até tarde, lendo-as repetidamente ou verificando-as várias vezes. Além disso, a investigação indica que muitos jovens com POC apresentam alterações no padrão de sono, como por exemplo pesadelos, a necessidade de dormir permanentemente com alguém da família ou dificuldades em adormecer. Estar atrasada para a escola, com frequência, facto geralmente acompanhado de fadiga, pela eventual necessidade de realizar rituais durante a manhã. Colocar muitas vezes a mesma pergunta ou pedir ao professor para repetir uma pergunta várias vezes. Os jovens com POC podem ter necessidade de pedir mais esclarecimentos sobre uma determinada questão, para se certificarem de que compreenderam a pergunta perfeitamente, procurando a confirmação de que entenderam ou que a sua resposta está correta. Evitar um determinado número. Por exemplo, se os jovens apresentarem uma obsessão em que o número 5 é um número de azar, podem recusar-se a sentar-se num grupo com 4 estudantes. Riscar esse número em enunciados ou resultados de exercícios. Por outro lado, se apresentarem uma obsessão em que o 5 é o número da sorte, podem sentir, por exemplo, necessidade de realizar tarefas este número de vezes ou converter exercícios neste número. A indicação perante estes sinais é o encaminhamento para uma avaliação psicológica, de forma a esclarecer a presença de uma POC e iniciar uma intervenção adequada, se necessário.